nova série começando hoje. O nome da série é Quando os Maus Reinam. E a pregação de hoje é: vale a pena ser bom? Quando um homem condenado com milhares de provas é alçado à presidência, vale a pena ser bom? Quando crianças são trituradas e maníacos, como o médico nazista Joseph Mengele, morre em ditosa velhice aqui, na praia, vale a pena ser bom? Num mundo em que Paulo é decapitado e Nero toma vinho, vale a pena ser bom? Num mundo em que o povo pede, crucifica para Jesus e deixe Barrabás, um homicida, sair impunemente. Num mundo desse, vale a pena ser bom? Como disse Martin Luther King, aqui neste mundo, o que parece ser uma regra é: a verdade está sempre na forca e a mentira no trono. Vale a pena ser bom? Como não nos desanimarmos diante de tantas injustiças, diante de tantas falcatruas, desânimo, raiva, tristeza? Todos esses sentimentos podem nos tomar de assalto diante de tantas injustiças no país e ao nosso redor. Quantas vezes olhamos no nosso trabalho, aquele cara picareta, parece que está se dando bem. Quantas vezes nós nos desanimamos por conta disso? É sobre isto que o Salmo 73 trata. Este salmo foi um oásis para mim. Eu vivi um período aí de, sei lá, uns 5, 6 anos, de uma tristeza profunda, que com certeza iam dizer que eu estava doente, de acordo com os parâmetros deles aí. E tinha a ver com isso aqui. O salmista diz que ele invejou a prosperidade dos maus. Eu quero mostrar para você, nessas pregações, como que a falta de fé em Deus, a falta de gratidão em Deus, a falta da crença de que Ele é soberano, de que Ele governa de maneira absoluta e justa, isso pode nos levar a um desânimo profundo. A inveja, a ingratidão podem nos levar a um estado de angústia perene e constante. Faz com que você perca as suas forças. Este salmo é um bisturi. É um bisturi de Deus para arrancar o câncer que está aí no seu coração. A palavra de Deus é um bisturi. Porque Hebreus 4:12 declara que a palavra de Deus é como espada, que penetra em nosso interior e separa, e é apta para discernir os pensamentos dos homens. Freud, o pai da psicanálise, e todos os outros que vieram dele, alegaram que eles podiam desnudar a alma humana e explicar a causa das angústias, neuroses e problemas humanos. Mas Hebreus diz: Deus é o único que pode fazer isso. Esses doutores não podem. Deus é o único que pode entrar na sua alma, entrar no seu coração e mostrar as causas de sua tristeza, de sua infelicidade, de seu desânimo. A palavra de Deus faz isso. O genuíno evangelho, quando pregado com fidelidade, ele é o único que pode revelar a sua alma, mostrar o que está aí, porque é isso que o salmista revela sobre si mesmo, e é isso que agora ele, o salmista, e toda a sua experiência com Deus, se transforma em palavra de Deus, para também rasgar a nossa alma, para que possamos identificar a raiz de nossa angústia, a raiz de nossa infelicidade. É sobre isso que eu quero falar hoje. E quero mostrar que tristeza, desânimo profundo, quando não tem a ver com situações normais da vida, quando perdemos um pai, perdemos um emprego, é normal ficarmos tristes. Mas muitas vezes estamos experimentando uma tristeza que não deveríamos experimentar. E tudo isso tem a ver com incredulidade. Tem a ver com inveja, como o texto diz. Tem a ver com falta de crença de que Deus é bom e ama o seu povo. Vamos ler então o Salmo 73? Vou pedir para vocês lerem, meditarem bastante e sublinharem e fazerem a divisão da estrutura do texto. Vamos lá. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja. Por que ele quase caiu da fé? Inveja.
pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. E aí, do verso 1 ao 3, ele apresenta o problema. Agora, até o verso 14 quase, ele vai descrever o motivo, o alvo da inveja dele, os arrogantes. Verso 4. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias. Eles fazem tudo aquilo que dá na telha. Zombam e falam com malícia. Com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus, ou seja, blasfemam contra Deus. E sua língua percorre a terra. Ou seja, o discurso mentiroso, fraudulento desse povo está em todos os lugares. Esses mentirosos e canalhas, a voz deles é ouvida, mas a nossa não é. Verso 10. Por isso o povo se volta para eles. Está vendo? Todo mundo segue esses mentirosos e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem, como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Deus não está vendo. Ora, note, nós estamos fazendo mal e estamos apenas prosperando. Deus não está vendo. Verso 12, os ímpios são assim. Sempre seguros, aumentam suas riquezas. Ou seja, quanto mais maldade eles faziam, mais eles prosperavam. Verso 13, por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Então, até o verso 12, do verso 4 ao 12, se você quiser fazer uma estrutura, ele descreve os ímpios. Do verso 1 ao 3, ele descreve a situação, a sua angústia, aquilo que quase o levou a cair da fé. Do verso 4 ao 13, ele descreve os ímpios. Do verso 14 em diante, ele começa a descrever, do verso 13, desculpa, ele começa a descrever o seu sentimento de que é inútil ser honesto. Por certo, é em vão, verso 13, que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. O que ele quer dizer é, se eu tivesse falado para o povo de Israel, não vale a pena ser bom não, porque olha lá, olha os ímpios se dando bem e nós aqui, Israel, sofrendo. Mas ele disse que ele guardou, ele não falou. Ele sofreu sozinho. Verso 16, quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. E agora, do verso 17, as coisas mudam. Há uma nova história aqui. Até que, entrei no santuário de Deus. Ali, de maneira espiritual, não com ímpios, não com doutores, mas no templo, de maneira espiritual, ele solucionou a sua angústia. Até que entrei no santuário de Deus. Então, compreendi o destino deles. Esse é o primeiro ponto. Certamente, tu os pões em lugares escorregadios. Note aqui o paralelo. Ele disse que ele quase escorregou. Aí ele diz, não, quem está caindo são eles, não sou eu. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados, como alguém que acorda de um sonho. Assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando o meu coração estava amargurado e o meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um animal. O que ele está dizendo é o seguinte, achar que os ímpios estão em posição melhor que a nossa, achar que os ímpios estão sem punição, é coisa de animal. É burrice. No mais alto nível. Não é racional isso. É o que ele está dizendo. Verso 23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com teu conselho. E depois me recebes com honra. Quem mais tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não desejo outra coisa além de ti. O problema dele é que ele não estava com inveja dos ímpios, que os ímpios tinham muito dinheiro. Olha o que ele diz. Eu tenho Deus, tem riqueza maior que essa? Verso 26. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida. Ou seja, depois que ele se encontra com Deus, a situação dele parece que ainda continua ruim.
Depois que ele entra no templo, o corpo dele continua doente. Mas ele mudou. Mas Deus é a minha fortaleza. Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança. Herança era riqueza. Deus é a minha riqueza. Como eu posso reclamar? Verso 27. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor, Deus, para proclamar todas as suas obras. Vamos começar então. Quando a fé vacila, quase os meus pés tropeçaram. Eu quase tropecei, eu quase caí da fé. Ele começa o salmo afirmando aquilo que ele duvidava. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Essa afirmação era o que há pouco tempo era dúvida. Porque ao olhar a prosperidade dos ímpios, dos vizinhos de Israel, ele chegou a concluir que Deus não estava sendo bom para com seu povo, que Deus havia abandonado o seu povo, porque os ímpios estavam se dando bem, porque os idólatras estavam se dando bem. E quanto mais mal eles semeavam, mais prosperidade eles colhiam. Por isso ele duvidou da bondade de Deus em relação ao seu povo. Ele duvidou do amor de Deus em relação ao seu povo. E é o que muitas vezes pode acontecer conosco. Aconteceu com vários homens ao longo da história. As coisas se complicam, as dificuldades se avolumam. Parece que a gente ora e parece que as coisas não acontecem. E aí então nós somos tentados a achar: Deus não me ama, Deus não está comigo. O seu favor não se renova sobre a minha vida. Mas isso é mentira, diz o salmista. Isso é pensar como um animal, como um bruto irracional, diz ele. Veja, por exemplo, João Batista. João Batista tinha todas as evidências de que Cristo, de que Jesus era o Cristo. Ele recebeu um sinal evidente. João, aquele sobre o qual virdes uma pomba descendo, este é o Messias. Não tinha como confundir isso. Quando Jesus vem para ser batizado, uma pomba desce. Foi um sinal claro. Ele sabia de tudo que Jesus estava fazendo. Portanto, ele concluiu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou para seus discípulos e seus discípulos seguiram Jesus. Mas um dia, João, justamente por ser fiel, estava na cadeia. Porque ele condenou o pecado de Herodes, que havia pegado a mulher de seu irmão. Estava em adultério. E João confrontou. João foi verdadeiro e justo e honesto. Por isso, ele recebeu o quê? Ele plantou verdade e colheu cadeia. E depois, ainda foi morto, decapitado e mais, humilhado. Não apenas morto, humilhado. Pegaram a cabeça dele como um troféu e trouxeram numa bandeja para a mulher de Herodes. Esse foi o fim de um grande homem de Deus. Ou melhor, como Jesus disse, entre os nascidos de mulher não teve ninguém maior. João, antes de morrer na cadeia, ele enviou seus discípulos até Jesus, para que perguntassem: tu és mesmo o Messias? Ou devemos esperar outro? O mesmo João, com todas as evidências, o grande João, na cadeia, está em dúvida, está tropeçando. Jesus diz: bem-aventurado aquele que não vê em mim motivo de tropeço. Logo depois de enviar, João envia seus discípulos e eles perguntam: tu és aquele que havia de vir? Jesus retruca: vejam os milagres. E aí ele conclui assim: bem-aventurado aquele que não vê em mim motivo de tropeço. João estava tropeçando. Na cadeia, até os melhores podem vacilar. Na hora do sofrimento e da angústia, até os melhores podem vacilar. Quando a fé vacila. Segundo princípio, a fé dele vacilou porque ele viu a aparente impunidade dos ímpios. Do verso 3 ao 11, como eu disse, ele vai descrevendo o que ele estava enxergando. E, obviamente, eu vou explicar isso, acho que hoje ou nas próximas pregações, ele não estava enxergando completamente as coisas. Ele diz no verso 4, eles são sadios. Verso 6, são violentos, se vangloriam de oprimir. Verso 8, blasfemam contra Deus e dizem que não serão punidos.
E às vezes, essa é a percepção que a gente tem. Essa é a percepção. Lava Jato no nosso país, acabou. Um dia a gente falou, agora corrupto é preso. Foi voo de galinha. Aí, aê! Parece quadrilha, né? Ladrão foi preso, é mentira! É mentira! Eu já dei esses dados para vocês, mas vou dar mais uma vez. Você sabia que da maioria das pessoas que cometeram crime de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria, não, das pessoas que cometeram crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria delas não foi punida. 6.500 soldados em Auschwitz, um dos campos mais famosos, só 44 foram julgados. Só 44, gente, nem 10%. Um absurdo. Mengele, o anjo da morte, ele fazia os experimentos mais terríveis. Lembra? Já contei para vocês. Ele gostava de gêmeos, ele costurava, ele pegava gêmeos e os costurava. Pele com pele, absurdo. Ele injetava tinta nos olhos das crianças para ver se mudava de cor. Ele colocava um esparadrapo, alguma coisa no bico do peito da mulher, para que ela não amamentasse, para que ele visse quanto tempo a criança aguentava até morrer. Quanto tempo sem mamar, sem se alimentar, a criança aguentava. Esse maluco, esse endemoniado, esse filho do capeta, não foi preso. Pelo contrário, fugiu para o Brasil e morreu aqui no litoral paulista. Tinha uma casa na beira da praia. Pavelic, responsável pelo Holocausto na Croácia em 1959. Mais de 300 mil pessoas mortas, não foi punido. Como escreve o historiador Jan Kershaw, ao final de sua biografia, da biografia de Hitler, muitos dos que tinham uma maior responsabilidade durante a Segunda Guerra Mundial, aqueles soldados, eles conseguiram escapar sem castigo. Numerosos indivíduos que haviam desempenhado cargos de grande poder, nos quais determinavam a vida ou a morte, e que ao mesmo tempo encheram seus bolsos durante a guerra, através de uma corrupção sem limites, conseguiram evitar total ou parcialmente um castigo severo por suas ações. E em alguns casos conseguiram prosperar e triunfar depois da guerra. Não apenas eles não foram punidos, como depois da guerra prosperaram. Em São Paulo, de 2002 a 2009, 95% dos crimes permaneceram impunes. Se você levar em conta que 70% dos crimes, 70% nem são denunciados. Ele está certo, então? Há impunidade? Deus deixou de julgar os homens? Não, ele não está certo. Porque ele se arrepende disso. Ele se arrepende quando ele entra no templo. Quando ele entra no templo, ele se arrepende. É impressionante. É impressionante como que a igreja, o tempo todo, está fazendo aquilo que os judeus faziam. Na época de Josias, havia todo tipo de ídolo dentro do templo. O povo de Israel achava que Deus não era suficiente e começou a entulhar ídolos e mais ídolos dentro do templo. Havia até casas de prostituição no templo. Essa história vai se repetindo sempre e sempre. O povo de Deus, ao invés de lidar com seus problemas de maneira espiritual, ao invés de entrar no templo para ver como ele vai lidar com seus filhos, como ele vai lidar com a sua alma, com os seus problemas de angústia. Não. Se você entra na internet, o vídeo mais visto sobre ansiedade não é de um pastor, é de um psicólogo. Não é no templo que as pessoas estão buscando solução para as suas amarguras, é na clínica. É nas terapias desses homens que apenas escravizam as pessoas. Eles estão buscando em vários e vários lugares. E não é de se espantar, então, que muitas vezes encontremos uma igreja aparentemente tão bonita. Mas não, o prédio não define uma igreja. E nem mesmo um prédio cheio. Não. Se você encontra uma pessoa gigante, 120 quilos, 150 quilos, não se impressione com o tamanho. Isso não significa saúde. Não significa saúde. Esses homens que estão lá adorando seus ídolos, ídolos da psicologia, ídolos do coach agora, tem tudo.
ao invés de buscarem solução para os seus problemas no templo, na casa de Deus, na palavra de Deus, eles vão buscando em outros lugares. É no culto, é no templo que as mágoas são saradas, que as feridas são curadas, que os pecados são expostos, porque no templo a palavra que é espada, que penetra, que rasga, que expõe, ela é pregada. Ela é pregada. Ele entra no templo e ele vê o fim daqueles homens. Verso 17. Até que entrei no templo. Então, compreendi. Eu acho que eu vou gastar uma pregação inteira falando sobre compreender. Como compreender te livra da amargura. Lembra que ele disse que estava amargurado? Como compreender as coisas é fundamental. Ele diz que entra no templo e compreende. O povo hoje entra no templo e quer sentir. Nada contra sentir. Mas que esse sentir seja consequência da compreensão. Que sermos tocados sermos tocados em nossas emoções seja consequência de nossa mente ter sido tocada pela verdade. Ele entra no templo e diz: eu entendi, eu compreendi, eu vi o fim deles, eu vi que eles não vão permanecer impunemente para sempre. Ele diz: o Senhor os coloca em lugares escorregadios, mas cedo ou mais tarde eles caem, e de repente, diz ele, lembra de Amã? Amã havia preparado uma forca para Mordecai, ele morreu nela. A história tem aí os Mengueles, mas também tem a história de vários homens. Pense, por exemplo, você já viu o final desses homens que abandonaram o Senhor? Desses grandes artistas? Eu e minha esposa, a gente estava assistindo a história aquela cantora, gente. Ai, meu Deus, como é que eu esqueci o nome dela? Indaia. Cantei bem? Whitney Houston. Que voz aquela, gente, pelo amor de Deus. Negócio assim, assustador. Que vida triste, o tempo inteiro triste. O tempo inteiro. Marilyn Monroe, a mesma cena, adorada pelo mundo inteiro, venerada, idolatrada, infeliz. O salmista não estava vendo as coisas corretamente. Sem Deus não há felicidade. E o fim é terrível. Lembra, acho que foi o vocalista do Led Zeppelin, que morreu afogado pelo próprio vômito. Tinha tomado lá 40 doses de vodka. Que fim. Mas, a gente também tem que se lembrar dos grandes impérios. Eles acabaram. Ruíram, sumiram. Dê uma olhada. Eles vão desaparecer. Nós não. Eu estou contigo. Nós estaremos para sempre. Como Jesus profetizou. O meu reino, a minha igreja, porque a minha igreja é o meu reino na terra, não vai ter fim. 2000 anos se passaram. 2000 anos. Você sabe o que nós, cristãos, já enfrentamos? O que o nosso povo já enfrentou? O tempo todo mundo contra nós. Essa é a verdade. Todo mundo. Governo e os falsos crentes, como agora. Exatamente como agora. É nós e quem mais? É só nós, gente. É só a gente. Governo contra nós, os falsos crentes contra nós. Serão os primeiros a nos apedrejarem. Já são. A vida inteira foi assim conosco. A vida inteira. Uma comunidadezinha ali, aquele povo buscando a Deus. Pense, por exemplo, lá em Israel, no Egito. Aquele povo escravo, sem nada, sem dignidade, sem nada. E aí eles levantam as mãos e clamam a Deus. Eles sobrevivem. O Egito é arruinado. Os grandes impérios, poderosos, homens que se viam como deuses, perseguiam os crentes como se fossem ratos, os matavam, os subjugavam. E aqueles crentes que eram tratados como ratos perseveravam e eles
se mantiveram de pé e nós estamos aqui. E cadê os impérios? Ruíram, sumiram. Como nós podemos dizer que Deus não julga esses homens? Ele tem julgado. Ele tem julgado. Mas isso tudo ainda não é o fim. Lázaro, o crente, termina seus dias tão doente que até os cachorros o lambem. Pobre, ele comia as migalhas que caíam da mesa do ímpio, rico. Mas o Lázaro morre e vai para a glória. O ímpio morre e vai para o inferno. A morte não é o fim. Não é o fim. O fim é o dia do juízo final, em que todos serão enviados para o lago de fogo. Como diz Daniel 12:2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Você sabe, né, tem seitas que dizem que morrer é deixar de existir. Aí seria fácil. O cara pode viver a vida inteira aí de boa, como Mengele, morreu, foi premiado, ainda deixou de existir. Não. É existir eternamente em tormento. E me parece justo, afinal, quem peca contra um Deus eterno deve receber uma punição eterna. Gênesis 18:25 diz assim: não fará justiça o juiz de toda a terra? Atos 10:42, Deus é juiz de vivos e de mortos. Vivos e de mortos. Pode fugir do juiz dessa terra. Não vai fugir do juiz que está sentado no trono. Não pode, não é possível. Não é possível. Mas a segunda maneira que o salmista vence a sua angústia é, ele vê que aquilo que ele tem em Cristo é maior do que aquilo que ele não tem na vida. Verso 25. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. O que eu tenho? Eu tenho é o Senhor. A tentação dele não era essa. Eu não tenho nada, aqueles ímpios lá. Aí ele fala, peraí, eu tenho Deus, gente. Eu tenho Deus. Tá bom. O que significa dizer, na prática, que a gente tem Deus? Qual é o consolo? Primeiro que não seremos condenados. Lembra da ilustração que eu gosto de dar? Do barquinho? Você lembra que Paulo fala que a vida é um sopro. A Escritura declara que a vida é um sopro. Mas a eternidade. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Por quê? Pense que a vida fosse a eternidade comparada com esses 70 anos. Seria mais ou menos assim. 1 minuto. Se Deus lhe desse 1 minuto de sofrimento, só 1 minuto, seguido de 70 anos de alegria. 70 anos, nada de pagar imposto. Só isso aí já é o céu quase, né? Nada de pagar imposto. Tudo perfeito. Imagina, tudo perfeito. Esse seria o trato. Um dia, um minuto, 1 segundo de sofrimento. É nada. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Nós não seremos condenados. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados, serão insignificantes, diz ele. Mesmo uma vida de sofrimento como a de Paulo será nada. Nada, 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 nada e nada. As mulheres aqui que tiveram parto normal, é terrível, não? Mas a Escritura declara que quando a criança nasce, a alegria supera a dor. É isso. Essa é a ilustração em relação à eternidade. E aí, a ilustração que eu dou. Imagine que você estivesse em um barquinho, seu barquinho, feinho, churrasquinho seu é de salsicha. Salsicha. Mortadela. Mas você olha aquele navio transatlântico, tem de tudo lá. O melhor dessa terra. Você está olhando aquele navio, mas em 2 minutos, ele vai naufragar, há um iceberg ali. Você sentiria mesmo inveja ou compaixão? Ou pena deles?
O homem mais rico deste mundo é um miserável. Não é inveja que você tem que ter dele. Você tem que pregar o evangelho porque ele é pobre e miserável. Pobre e miserável. Este aqui é o único céu que ele poderá ter. Não seremos condenados. Ter Deus significa dizer que temos propósito. Lembra do mito de Sísifo? Lembra? Sísifo foi punido pelos deuses a carregar uma pedra até o alto do monte. Chegando lá, a pedra rolava e ele tinha que fazer isso eternamente. O problema do sofrimento não era carregar a pedra, era a falta de propósito naquilo. A eternidade de fazer algo inútil. O que eu estou dizendo é, quando você tem propósito, carregar pedra não é tão pesado assim. Porque você vislumbra algo bom na frente. Você vê que aquele sofrimento tem um propósito. O crente é assim. Ele pode perder o filho, ele vê propósito nisso. Ele sabe que a vida dele tem propósito, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ter Deus é isso, é ter propósito. Terceiro, ter Deus é ter paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, coisa que ímpios não têm. Nós temos paz, que é dom de Deus. É dom de Deus, é o que Deus infunde na alma humana. É o que Deus põe na alma humana. Quarto, ter Deus significa ter Deus. Como disse C.S. Lewis, quando chegarmos no céu, a primeira bênção de estarmos no céu é que veremos a Deus em sua glória. E aí C.S. Lewis começa a descrever outras bênçãos. Mas ele diz, depois dessa primeira bênção, de vermos a Deus em sua glória, o que mais nós precisamos? Porque esse é o propósito da alma humana. Tu nos criaste para ti mesmo, e nossa alma está sem sossego, até que encontre repouso em ti. A maior bênção do cristianismo é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Ele diz no verso 23, eu estou contigo, tu me seguras pela mão. Eles não. Eles não. Eles estão desamparados. Verso 24, tu me guias com teu conselho. Ele continua, ele termina o seu salmo afirmando o que ele duvidou no começo. Deus é bom para com Israel. Essa é a verdade sobre nós. Nós podemos ser como aquele povo lá no deserto, sem identidade, escravizado, humilhado. Mas quando nós abrimos a boca, Deus ouve. Nós somos o povo de Deus. Nós, só nós. Não é verdade que o mundo inteiro é o povo de Deus. Nós somos os eleitos. Significa dizer que o amor de Deus, o favor de Deus está sobre nós. Que Deus conspira a nosso favor. Que os sofrimentos que enfrentamos é de um Deus Pai, como um pai que repreende o filho. É isso que o salmista está dizendo. Deus é bom para com Israel. Deus é bom. Deus é bom para com o seu povo. Ele ama seu povo. E aí, sempre que você quiser ter uma noção que é vaga, né, obviamente imperfeita, do quanto que Deus nos ama, para quem é pai é um pouco mais fácil, né? Você pensa nisso. Você pensa no seu filho e o que você estaria disposto a fazer pelo seu filho. Que um pai normal, sem sombra de dúvida, se jogaria na frente de um carro para salvar o filho, daria o coração, tudo, se preciso for. E aí, você pensa que isso aí não é nada comparado com o quanto Deus ama os seus filhos. Não é nada. Porque Deus diz assim, se vós pais, bons pais, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. Se um bom pai, que é esse que eu descrevi aqui, que pensa o melhor, esse Jesus chama de mau. Se esse é bom assim, você tem que entender então Deus.
Esse é que é de fato bom. Esse que é perfeito. Esse que nos ama. Deus é bom para com Israel. Deus foi bom com Israel no Egito. Deus foi bom com Lázaro quando ele morreu na sarjeta. Deus foi bom sempre com o seu povo. Nós é que às vezes não estamos tendo fé no modo que Deus está conduzindo as nossas vidas. Mas Ele sempre é bom, porque Ele ama o seu povo. Vocês creem? Vamos ficar de pé?